Estamos agora na terceira parte da nossa aula do dia 6 de abril, resolução de questões da OAB, direito administrativo à intervenção restritiva na propriedade. A primeira questão é uma questão aqui do ano passado. Vejamos. O município Alfa, observadas as cautelas legais, instituiu servidão administrativa sobre o imóvel de propriedade de Gabriel, com a finalidade de instalar postes e fios de energia elétrica com o escopo de regularizar o serviço de iluminação pública na localidade. Diante das circunstâncias do caso concreto, em especial pelo grande espaço cuja utilização é necessária para a manutenção dos equipamentos instalados, verifica-se de forma incontrovérsia que Gabriel sofreu efetivo dano no direito de propriedade. Para melhor compreender o regime jurídico dessa modalidade de intervenção do Estado na propriedade e ficar ciente de seus direitos e obrigações, em especial em matéria de indenização, Gabriel contratou você como advogado. No caso em tela, atento às normas de regência, você orientou seu cliente no sentido de que a servidão administrativa instituída pelo município Alfa, letra A, enseja o pagamento de indenização se houver dano comprovado. Letra B, ocorre com prazo determinado, podendo ser prorrogado mediante prévia indenização. Letra C, ostenta a natureza de direito pessoal da administração pública que prescinde de registro no cartório de registro de imóveis e ocorre mediante indenização em títulos da dívida pública. E letra D, tem por pressuposto a necessidade ou utilidade pública ou por interesse social e deve ocorrer mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Nós temos o gabarito justamente a letra A, que enseja o pagamento de indenização se houver o dano comprovado. A servidão administrativa, como regra, ela não gera o pagamento de indenização. Esse pagamento só vai ter desde que comprovado que o bem atingido pela servidão sofreu dano efetivo. A letra B fala que ela ocorre por prazo determinado, podendo ser prorrogado mediante prévia indenização. A servidão, na verdade, isso está errado, né? Porque a servidão administrativa, até mesmo tendo em vista por ser um direito real, ele adere ao bem, né, no qual ele incide, é instituída por prazo indeterminado e vai ficar em vigor enquanto durar o interesse público que justificou a criação dessa restrição na propriedade. Letra C também está errada, porque a servidão administrativa ela não tem natureza de direito pessoal, mas tem natureza de direito real público e não pessoal, e ela deve ser registrada em cartório de registro de imóveis para que tenha efeito erga omnes, e também não gera direito à indenização, só no caso de efetivo dano. E a letra D diz que tem pressuposto a necessidade de utilidade pública ou interesse social e deve ocorrer mediante justa e prévia indenização. Isso está errado porque esse conteúdo de necessidade de utilidade pública ou interesse social e indenização prévia e justa em dinheiro é o conteúdo da desapropriação em ambas servidões. Então, esses pressupostos da desapropriação, então está errada. Vamos para a próxima, uma questão de intervenção restritiva no ano de 2022. A administração do município Alfa está construindo uma ponte para facilitar o acesso de produtores rurais ao seu centro urbano. Para a realização da construção, o ente necessita utilizar a propriedade privada de Fernando, um terreno não edificado vizinho à obra, enquanto perdurar a atividade de interesse público para o qual não há perigo iminente. Considerando as modalidades de intervenção do Estado na propriedade, a administração pública do município Alfa deve, letra A, agora sim, letra A, realizar o tombamento do bem de Fernando mediante prévia e justa indenização em dinheiro, diante da relevância da obra a ser realizada. Letra B, determinar a requisição administrativa do bem de Fernando mediante indenização superior em caso de dano. Letra C, efetuar a ocupação temporária do bem de Fernando passível de indenização pela utilização do terreno em ação própria. E letra C,
implementar uma servidão administrativa no bem de Fernando mediante prévia e justa indenização em dinheiro pelo sacrifício da propriedade. Então, você tem um município que está construindo a ponte, ele quer utilizar a propriedade de Fernando, é uma propriedade vizinha à obra, enquanto perdurar a obra pública, né, para a realização da construção. Então, nós vamos ter letra A fala de tombamento, está errado, porque o tombamento não gera direito à indenização, tampouco depende, né, de indenização prévia, e isso não é caso de tombamento. Letra B fala de determinar a requisição administrativa do bem de Fernando. A requisição administrativa está prevista no artigo 5º, inciso 25 da Constituição, e a intervenção do Estado no caso de iminente perigo público. A questão fala que expressamente que não tem nenhum perigo público. E a letra C, que é o gabarito, é efetuar a ocupação temporária do bem de Fernando, passivo de indenização pela utilização do terreno em ação própria. A ocupação, essa é a forma de intervenção que o poder público utiliza temporariamente o bem imóvel, né, para apoio à realização de obra pública ou de prestação de serviço público, como a ocupação temporária do terreno, né, para colocação de maquinário, material, para construção de alojamento, e só cabe indenização após a ocupação se houver prejuízo. E a letra D, nós temos a implementação de uma servidão administrativa mediante prévia e justa indenização. A servidão administrativa é um ônus real imposto, né, pela administração ao bem, e não tem caráter permanente, e não temporário, e é diferente da proposição aqui do enunciado dessa questão. Então, nosso gabarito, letra C. Ocupação temporária. Outra questão de 2022, nós temos: em determinado hospital municipal ocorreu um grave incêndio iniciado por pane elétrico no sistema de refrigeração. Todos os pacientes foram imediatamente retirados do hospital e, diante do eminente perigo público, a autoridade competente determinou que, até que fosse providenciada a remoção dos pacientes para outras unidades de saúde, os enfermos fossem obrigados no pátio de uma grande escola particular situada em frente ao nosocômio. Nosocômio é um sinônimo de hospital. Buscando oferecer informações sobre seu eventual direito à indenização, o proprietário da escola particular procurou você, como advogado, para obter orientação jurídica correta. Letra A. Segundo sua orientação, no caso em tela, o agente público fez uso da ocupação administrativa temporária e o proprietário da escola particular não faz uso da indenização em razão da supremacia do interesse público. Letra D, limitação administrativa que assegura ao proprietário da escola particular o direito à indenização imediata e ao poder público o direito de permissão. Letra C, servidão administrativa que assegura ao proprietário da escola particular o direito à prévia indenização em razão do uso temporário do seu imóvel. E letra D, requisição administrativa que assegura ao proprietário da escola o direito à indenização anterior, caso haja dano. A letra A está errada, porque a ocupação temporária é uma forma de intervenção do Estado no qual o poder público utiliza temporariamente o bem para apoio a uma obra pública ou a prestação de serviço público, diferente do caso que está tendo aqui, que é o caso de perigo público, caso de um incêndio, né, iniciado por uma pane elétrica, iminente perigo público. Então não é caso de ocupação temporária. Também não é caso de limitação administrativa, como está previsto aqui na letra B. A limitação administrativa é uma determinação geral, na qual o poder público impõe aos proprietários indeterminadas obrigações de fazer ou não fazer, com o fim de garantir que a propriedade atenda a sua função social. A letra C fala em servidão administrativa.
A servidão administrativa já é um ônus real, imposto pela administração pública ao bem imóvel privado para realização de obra pública ou prestação de serviço público. A servidão, em regra, tem caráter permanente e não temporário. E a letra D, que é a alternativa correta, a requisição administrativa assegura ao proprietário da escola particular o direito de indenização ulterior no caso de dano. Então, a requisição é justamente essa forma de intervenção do Estado na propriedade, no caso de perigo público iminente. Está regulada no artigo 5º, inciso 25 da Constituição. E o proprietário da escola vai ter direito à indenização posterior pelo uso do bem no caso de dano. Então, o gabarito dessa questão, letra D. Nós temos também mais uma questão aqui da FGV, né? Questão da ordem, do exame de ordem da OAB de 2019. Virgílio é proprietário de imóvel cuja fachada foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Nacional, IPHAN, Autarquia Federal, após o devido processo administrativo, diante de seu relevante valor histórico e cultural. O logrador em que o imóvel está localizado foi assolado por fortes chuvas que comprometeram a estrutura da edificação, a qual passou a apresentar riscos de desabamento. Em razão disso, Virgílio notificou o poder público e comprovou não ter condições financeiras para arcar com os custos da respectiva obra de recuperação. Certo de que a comunicação foi recebida pela autoridade competente, que atestou a efetiva necessidade da realização de obras emergenciais, Virgílio procurou você como advogado para, mediante orientação jurídica adequada, evitar a imposição da sanção pelo poder público. Sobre a hipótese apresentada, assinale a alternativa que apresenta a orientação correta. Letra A. Virgílio poderá demolir o imóvel. Letra B. A autoridade competente deve mandar executar a recuperação da fachada tombada às expensas da União. Letra C. Somente Virgílio é obrigado a arcar com os custos da recuperação do imóvel. Letra D. As obras necessárias deverão ser realizadas por Virgílio, independente de autorização especial da autoridade competente. Nós vamos ter letra A errada, porque o Virgílio não pode demolir o imóvel. Isso aí está vedado pelo artigo 17 do Decreto-Lei 2737. As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum, ser destruídas, demolidas ou mutiladas sem prévia autorização especial do Serviço de Patrimônio Histórico Nacional, no caso hoje o IPHAN. Letra B, que é a alternativa correta, a autoridade competente deve mandar executar a recuperação da fachada tombada às expensas da União, previsto no parágrafo 3º do artigo 19 do Decreto-Lei 25 de 37. As coisas tombadas não poderão ser destruídas, demolidas e mutiladas sem prévia autorização do IPHAN, ser reparadas pintadas sob pena de multa. Letra C. Somente Virgílio é obrigado a arcar com os custos da recuperação. Também está errado. O artigo 19 fala na solução no caso que o proprietário não dispõe de recursos para a realização dessa obra de recuperação. E letra B também está errada, que ela fala que as obras deverão ser realizadas por Virgílio independente de autorização especial. Elas exigem sim essa prévia autorização da autoridade competente. E aí, por isso, está errada a questão. Uma outra questão aqui, do ano de 2017, nós temos: o município Beta foi assolado por chuvas que provocaram desabamento de várias encostas que abalaram a estrutura de diversos imóveis, os quais ameaçam ruir, especialmente se não houver imediata limpeza dos terrenos comprometidos. Diante do iminente perigo público às residências e às vidas das pessoas, o poder público deve prontamente utilizar maquinário que não consta de seu patrimônio para realizar as medidas de contenções pertinentes. Assinale a alternativa que indica a adequada modalidade de intervenção na propriedade para a utilização do maquinário necessário. A. Requisição administrativa. B. Tombamento. Letra C. Desapropriação. Letra D.
servidão administrativa. E o certo justamente é a requisição administrativa. A requisição administrativa, ela apresenta, né, como pressuposto a existência de uma situação de eminente perigo público. E aí está prevista no artigo 5º, inciso 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, e aí pode ser bem imóvel ou imóvel, assegurar ao proprietário indenização anterior se houver dano. Tombamento está errado, porque tombamento é um ato administrativo que a administração utiliza para limitar o uso, né, da propriedade e não para requisitar do caso de iminente perigo público, como está inscrito aí no enunciado da questão. Letra C fala da desapropriação, também está errado. Desapropriação é procedimento de direito público que obriga o titular do bem imóvel a se desfazer desse bem mediante justa e prévia indenização em dinheiro ao proprietário. E letra D, servidão administrativa, também está errado, porque a servidão é um ônus real imposto pela administração ao imóvel privado para a realização de uma obra pública ou prestação de serviço público. Então, quando você tem o caso de iminente perigo público, nós estamos falando de requisição administrativa. E assim nós encerramos as questões aqui de resolução da OAB de intervenção restritiva na propriedade.